Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim comentar sobre as minhas leituras do mês de outubro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Então gente, o mês de outubro começou um pouco lento, assim, até a metade do mês eu ainda tinha lido bem pouco livro, assim. Mas a segunda metade do mês aí eu engatei em vários contos, né, que são leituras mais curtas. E aí acabou que eu li bastante coisa no mês de outubro no final, e eu vou começar então comentando com a minha primeira leitura, que foi Finale, que é o último livro da trilogia de Caraval. E assim, eu comentei sobre os dois primeiros livros nos vídeos passados, né, dos outros meses, e assim, a trilogia de Caraval é uma trilogia que eu gostei, eu até fiz um post sobre ela lá no meu Instagram, eu comentei as minhas opiniões gerais, assim, né, de cada livro e tudo mais. E foi uma série que eu gostei, mas assim, agora que eu terminei, é uma série que acabou ficando bem ok. Tipo, não é uma série que eu vou voltar pra ficar relendo, sabe? Que eu vou ficar lembrando dela sempre. Porque assim, ela tem uma história que começa muito interessante lá no primeiro livro e vai se desenvolvendo, vai trazendo uma mitologia bem diferente pra dentro dessa fantasia, assim, há um ritmo de história bem legal. O segundo, pra mim, dá uma leve quedinha, assim, e tudo mais. E aí, esse terceiro, tiveram pontos positivos e negativos, porque assim, pontos positivos que eu acho dele é que ele quebra um pouco a estrutura que tinha nos dois anteriores, que pra mim era igual, assim, que foi um dos pontos negativos do segundo, inclusive. Então eu acho bem legal que ele muda, assim, um pouco isso. A gente tem os dois pontos de vista, né, porque o primeiro era o ponto de vista da Scarlett e o segundo da Donatella, e aqui a gente tem o ponto de vista das duas. Só que uma coisa que eu não gostei é que um ponto de vista, ele claramente é mais importante do que o outro dentro da história, e o outro ponto de vista ele só fica meio jogado, até que a autora resolve usar ele pro enredo, né, de algum modo mais importante, e aí ele ganha um pouco mais de importância, sabe? Então, assim, quando eu tava lendo, eu passava por esse outro ponto de vista, e eu ficava só tipo, ai, de novo esse ponto de vista, sabe? Então, assim, acabou que deixou a leitura pra mim um pouco extensa demais. Mas assim, no geral, eu achei que foi uma leitura legal, eu gostei da finalização como um todo, mas assim, tiveram algumas coisas da finalização que eu achei muito fácil, sabe? Muito rápido de se resolver, assim, e eu gostaria de ter visto de outras formas. Além de que um dos casais que ficam juntos no final, eu não gostei, eu não vou falar de quem que é aqui, porque senão estou dando spoiler, né? Mas assim, um dos casais não me desceu, assim, na verdade, desde que eu li, que eu vi que poderia ter esse casal, assim, desde o início, não gostei. O outro eu gostei bastante, assim, acho que combina bastante, mas esse outro realmente não é pra mim. Eu dei 3 de 5, né, porque eu acho que tem bastante coisas positivas nesse terceiro livro, mas realmente, assim, tiveram muitos pontos que foi, assim, baixando um pouco a minha vontade de ler e até a minha nota como um todo também, né. Então, 3 de 5 aí pra trilogia, quer dizer, pra finalização, né, da trilogia de Caraval. E aí, nesse mês, eu fiz a releitura de Wayward Son, que é o segundo livro da trilogia de Simon Snow, né? Mês passado eu reli Carry On, então este mês eu reli Wayward Son. E assim, Wayward Son é um livro que foi bem polêmico no início, porque assim, quando a Rainbow anunciou ele, fazia muito tempo que o primeiro já tinha sido lançado, inclusive muita gente sempre considerou o primeiro como um livro solo, né? Porque era um livro solo. E aí a Rainbow decidiu lançar e todo mundo ficou, né, maluco, assim, por essa sequência. Só que todo mundo esperava que ia ser, tipo assim, nossa, uma sequência, que vai ter um monte de momento fofinho ali entre o casal, e agora eles vão ser um casal, vai ser tudo maravilhoso, perfeito. Corta para um livro que é, tipo, basicamente lidando com traumas, entendeu? É um livro que mexe bastante com essa questão do que... O que acontece depois do Felizes para Sempre, bem entre aspas, assim, né? E eu confesso que quando eu li a primeira vez Wayward Son, eu fiquei muito dividida, porque assim, em parte eu fiquei, não era o que eu estava esperando, mas a outra parte minha ficou tipo, eu achei legal, eu achei bom. E hoje, depois de outras releituras, né, eu consigo entender melhor o que é esse sentimento, assim, né, porque eu gosto do que a Rainbow faz com esse segundo livro, porque realmente ela se dispõe a desenvolver essa questão realmente do trauma, da depressão, né, eu não vou falar exatamente dos motivos, né, disso tá acontecendo, porque é um spoiler do final do primeiro livro, mas assim, aconteceram várias coisas no final do primeiro livro que se acontecessem na vida real, com pessoas reais e tudo mais, obviamente iria afetar na vida dessas pessoas, então essas pessoas teriam que lidar com isso de alguma forma. Então, é normal que personagens também, né,
de certa forma, eles teriam que lidar com esses problemas, né, e com sentimentos, enfim. E eu gosto bastante do jeito com que a Rainbow faz isso, sabe? O jeito com que ela lida com esses problemas e faz esses personagens lidarem com esses problemas, sabe? Eu gosto bastante, assim, mas ele é um livro um pouco mais sofrido, porque ele tem muito dessa questão, sabe? Tem um plot que, na verdade, eu não gosto muito, que é o plot da falta de comunicação, mas que, nesse caso, é, tipo, essencial pro enredo do livro, sabe? Se desenvolver, assim, mas é bem doloroso, assim, ver personagens que eu amo tanto, assim, realmente sofrendo praticamente o livro inteiro, sabe? Mas tem momentos muito bons no livro também, assim, mas da trilogia, realmente, é o livro que eu menos gosto, assim, porque realmente acaba tendo muito sofrimento. Eu não gosto de ver meus personagens preferidos sofrer, gente. É doloroso pra mim, parece que eu tô lá com eles, sabe? Mas mesmo assim, eu dei 4 de 5 pra esse livro. Toda vez eu dou, na verdade, a mesma nota. Eu sempre reavalio, assim, mas no final eu acabo dando a mesma nota. Porque é um livro que eu gosto, é um livro, assim, com os personagens que eu mais amo. Então, assim, não tenho o que eu dizer. Eu gosto muito de acompanhar essa jornada deles. E é um passo muito importante pra finalização lá no terceiro livro, sabe? Então, assim, é importante. Mas ao mesmo tempo eu fico muito triste de ver, assim, os personagens naquelas situações, sabe? Então, é isso aí. E aí esse mês eu li Realeza Americana, que é um livro que me interessou bastante por conta da premissa, né? Que é uma história que se passa, assim, tipo uma distopia, mas não é bem uma distopia, assim, tipo Jogos Vorazes, sabe? Mas é uma distopia que se passa no nosso mundo e tem uma realidade diferente da nossa, né? Então, é como se lá na época que teve a Guerra da Independência dos Estados Unidos, quando o George Washington foi eleito presidente, ele tivesse continuado a monarquia, então ele tivesse assumido como rei e não como presidente. Então a monarquia meio que ainda estaria presente nos Estados Unidos até os dias atuais. E aí no livro a gente segue 4 personagens, né? São 4 meninas. E a gente acompanha a Beatriz, que é a herdeira ali ao trono, e ela vai ser a primeira mulher a assumir, porque até o reinado do avô dela, se tivesse um herdeiro masculino, mesmo ele sendo mais novo, então, nasceu uma menina que é mais velha e depois nasceu um menino mais novo, o menino iria assumir em favor ali, né, no lugar da irmã. E aí ela vai ser a primeira mulher a assumir, né, porque o avô dela aboliu essa lei. Tem o ponto de vista da Sam, que é a irmã mais nova da Beatriz, e ela é a irmã meio que, tipo, deixada de lado, então é a princesa reserva, digamos assim. Tem a Nina, que é a melhor amiga da Sam, e ela é plebeia, mas ela cresceu no castelo porque a mãe dela trabalhava no castelo, então as duas sempre foram muito próximas. E tem o ponto de vista da Daphne, que é a ex-namorada do príncipe, que é irmão da Beatriz e da Sam. E aí eles acabaram de terminar e tudo mais, e ela vai fazer de tudo pra voltar com ele, né? E assim, eu achei a premissa muito bacana, achei muito legal, comecei a ler, não consegui me conectar com a história, não consegui me conectar com os personagens. De todas, a que eu mais gostei ainda foi a Nina, eu achei a história mais interessante, assim, ela eu achei uma personagem mais interessante. As outras, assim, sabe, eu não sei, eu não sei se a divisão da história em todos os pontos de vista, assim, acabou me atrapalhando um pouco, sabe, porque tinha horas, assim, que uma história não tinha nada a ver com a outra, e daqui a pouco misturava, e depois já separava de novo, então eu não consegui realmente me relacionar com essa história, sabe. E o final eu gostei, eu achei o final muito interessante, gostei bastante mesmo, aumentou um pouco a minha nota ali. E só que tem a questão porque assim, eu achava que era um livro solo. Esse é meu problema, eu nunca pesquiso, gente. Eu vou na intuição, entendeu? Eu achei que era um livro solo e eu descobri que não. Na verdade, pelo menos por enquanto, são 3 livros lançados, eu não sei se vai ter mais. E isso aconteceu a mesma coisa com outro livro da autora, que é a trilogia, é uma trilogia também, se eu não me engano, que é do Milagres Mandar. Que eu li o primeiro livro, foi super empolgada, achando que, que livro único, cheguei no final, tinha coisa em aberto pro segundo, e eu nunca mais voltei pra essa série. Se eu vou voltar pra Realeza Americana, eu não sei. Que apesar do final que eu gostei bastante, eu vi ali a sinopse do segundo livro e não me interessou tanto, sabe? Então, assim, vou esperar, ainda não tenha a sequência traduzida aqui no Brasil. Então, vamos ver se até lá eu me interessar, de repente eu volte a ler. Eu dei 3 de 5 porque eu acho que, assim, é uma história bem mais ou menos, sabe? Ela é legal, ela é boa e tem bastante chance de melhorar, assim, na frente. Então, pode ser que as sequências sejam melhores, né? Então, não sei, vamos ver aí. Por enquanto, não tenho muita vontade de dar continuidade, né? Mas, de repente, no futuro eu mude de ideia. E aí, esse mês eu também li Metanoia, que é outro livro da Cora Menestrelli, que faz parte aí do Coraverso, né? Pra quem não conhece, a Cora é uma autora nacional e ela já escreveu vários livros, assim, vários romances. E em agosto eu li Sinestesia, que foi o último lançamento dela e, assim, eu amei Sinestesia, é um dos meus favoritos do ano, assim, disparado. Então, depois que eu li Sinestesia, eu resolvi ler os outros da Cora. E aí eu resolvi começar por Metanoia, que eu acho que é o primeiro desse Coraverso, né?
E assim, eu já tinha ouvido muito sobre Metanoia, ele já tava na minha wishlist há bastante tempo, mas eu tinha até desistido de ler por enquanto, porque eu escutei alguns comentários negativos, daí eu fiquei... E comentários negativos de pessoas que geralmente têm a mesma opinião que eu, então eu fiquei meio, assim, em dúvida, mas resolvi dar uma chance e eu amei, 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 amei. É um livro de romance que tem, tipo, todos os clichês que eu amo, gente. Tem enemies to lovers, tem fake dating, tem o slow burn, então, assim, são todos os clichês que eu amo, sabe? Além disso, a gente tem o plano de fundo do esporte, né? Que isso é algo que a Cora coloca em todos os livros dela, praticamente. E nesse aqui a gente tem o futebol, né? E não é algo que é super explorado, assim, mas é um plano de fundo bem legal, assim, pra dar um contexto pra história e tudo mais. E eu amei, assim, realmente eu não consegui largar. Teve um momento, assim, do livro realmente que eu só queria terminar, porque o livro estava muito bom. A escrita da Cora é muito boa. Então, realmente, assim, eu gostei muito, 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 muito. O livro tem no Kindle Unlimited, tá? Eu acho que só um dos últimos dela agora que não tem, que não foi lançamento de forma independente dela, né? Então depende da editora quando colocar. Mas os outros todos dela tem no Kindle Unlimited e assim, só vai, gente, só lê. Eu li quase todos dela esse mês, tá? Só pra dar um spoiler aqui das outras leituras que eu vou comentar. E assim, eu dei 5 de 5, porque eu amei mesmo. Eu só não favoritei, porque entre os dois, assim, realmente, Sinestesia eu acabei gostando um pouco mais, e aquele eu dei a nota máxima, assim, então eu não gostei tanto, assim, em comparação, então eu achei injusto dar a mesma classificação do que Sinestesia, mas mesmo assim eu gostei muito de Metanoia, e eu super recomendo, principalmente pra quem gosta de romance. E aí eu também li O Que Você Não Vê, que é um conto também da Cora, olha só. Que é um conto bem curtinho, assim, na verdade, que vai mostrar um pouquinho da história do Bruno e do Ivan, que são personagens que aparecem em Sinestesia e em Metanoia. E aí, depois de eu ler Sinestesia, eu já tava um pouco curiosa e eu vi que tinha esse conto, mas eu acabei deixando passar. E aí, agora em Metanoia, eu tava lendo e eu pensei, não, agora eu tenho que ler, assim, né? Então eu li e eu gostei bastante, assim. Eu queria que fosse um livro inteiro só deles, porque eu gosto muito desses dois personagens, sabe? Mas foi legal ter esse insight, assim, de como é o relacionamento deles, é como era antes da história começar mesmo. Então, eu gostei bastante, assim, achei muito fofo, muito legal. Gostei de ter esse ponto de vista, assim, né, deles, ao invés de como os outros veem eles, né, como eles se veem, assim. Então, gosto bastante também. Também tem no Kindle Unlimited, caso você queira ler. E eu dei 5 de 5 também, porque eu achei muito fofo e eu amei. E aí, como eu comentei, eu também reli Anyway the Wind Blows, que é o terceiro e último livro da trilogia de Simon Snow. E assim, esse foi o livro que eu menos reli da série, porque ele lançou ano passado, né? Então eu só tinha lido ano passado quando ele lançou e depois quando ele lançou em português também. E nunca mais. Mas assim, eu lembrava basicamente do livro inteiro. Algumas coisas eu só não lembrava bem a ordem que acontecia. E tinha alguns momentos em específico que eu não lembrava que aconteciam também. Mas assim, tecnicamente, se eu fosse avaliar ele tecnicamente, e eu já falei sobre isso outras vezes, eu iria dar uma nota mais baixa. Porque assim, eu não gosto do vilão desse livro, eu acho muito fraco pra terminar a trilogia, apesar de que eu entendo que assim, o propósito do vilão é muito mais desenvolver o Simon do que, sei lá, desenvolver um plot antagonista mesmo, sabe? Eu acho que o propósito dele era justamente só desenvolver o Simon, e por causa disso, a própria história do vilão acabou ficando um pouco fraca. E eu também não gosto muito porque, assim, a Rainbow, ela divide a narrativa dela em pontos de vista, né? Então, desde o primeiro livro, a gente tem ali fixo os pontos de vista do Simon, do Bess, da Penélope e da Agatha. E aí vão sendo acrescentados alguns ao longo dos livros e tudo mais. Mas, assim, nesse livro a gente tem a divisão de 3 enredos, basicamente. Que é o enredo Simon e Bess, Penélope Shepard, que é um personagem que apareceu no segundo livro, né? E a Agatha. E, assim, os plots do Simon e do Bess e da Penélope e do Shepard, eles começam separados, mas ao mesmo tempo eles ainda estão meio que juntos, assim, e chega um ponto em que eles convergem. Então, pra mim, enquanto eu li o ponto de vista dos dois, por mais que fossem enredos diferentes, dava pra saber que eventualmente eles iam se reencontrar de novo, assim, né? A história ia se reencontrar de novo. Agora, o ponto de vista da Agatha, ele só fica completamente afastado do resto, sabe? E a própria Rainbow, ela já disse que ela não gosta de escrever o ponto de vista da Agatha. Então, assim, ela meio que se obriga a escrever porque as pessoas pedem e porque ela tinha que dar uma finalização pro personagem, sabe? E pra mim foi muito isso, assim, a Rainbow ela só queria dar uma finalização pro personagem e acabou criando uma história que, assim, apesar de ser uma história legal e interessante, não combina com o resto do livro. Pra mim, ela poderia muito bem ter escrito um conto pra encerrar a história da Agatha, do que enfiar ela no meio da história, assim, sabe? E fazendo com que ela não tivesse nada a ver com a história principal. E ela até interage com os outros personagens, mas assim,
é isso, ela interage, mas o resto fica tudo separado, sabe? Então eu não gosto muito disso. Mas eu gosto muito do livro. Como um todo, eu acho que ele tem momentos excelentes, assim. Eu, como Snow Best Shipper aqui, número 1, como meu casal preferido aqui. Livro maravilhoso pra quem é shipper, entendeu? Aqui, ó, perfeito. E assim, como eu falei, eu não avalio só tecnicamente, eu avalio essa questão de como eu me conectei com o livro e como eu me senti ao ler o livro. E eu só tenho, tipo, lembranças boas de quando eu li a primeira vez. E agora que eu reli também, eu fiquei, sabe, com sensação de coração quentinho, assim? Então eu não tenho como abaixar muito a minha nota, eu não tenho como dar outra nota sem ser 5 de 5 e não favoritar o livro, sabe? Porque ele tem toda uma questão especial pra mim, assim, por Carry On ser o meu livro preferido. Como eu falei, né, por esses personagens serem meus personagens preferidos, assim, o meu casal preferido, eu tenho uma relação um pouco diferente, assim, quando eu olho pra esses livros do que outros livros, sabe? Então, assim, acaba que a minha avaliação fica um pouquinho diferente por causa disso, assim, né? E até o sentimento, depois quando eu terminei de ler o livro, de, cara, acabou, sabe? E, enfim, acabou, mas não acabou, né? Porque pra quem não sabe, agora em novembro a Rainbow vai lançar o Scattered Showers, que é um livro de contos, e vai ter um conto do Simon the Best pós-eventos aí de Anyway the Wind Blows. E isso era uma teoria que eu já tinha desde quando eu li Anyway a primeira vez, porque ela deixou algumas coisas em aberto, né? Então, assim, acho que tem coisas que ela pode estar retomando aí nesse conto, né? Então, vamos ver. Vai lançar agora no início de novembro, então estou muito ansiosa e com certeza eu venho falar aí sobre essa leitura no mês que vem. E é isso, né, gente? Eu não tenho o que dizer, assim, fazer releitura de trilogia Simon Snow mais uma vez foi maravilhoso, assim, gostei bastante. E se você não leu ainda, vou panfletar mais uma vez aqui e dizer pra você ler, porque esses livros realmente são muito especiais pra mim, assim, eu gosto bastante de indicar eles por aqui também. E aí um livro que eu li esse mês e foi uma surpresa foi Gideon a Nona. Gente, esse livro, assim, eu tava dando uma leve enrolada pra ler ele, assim, e eu não sabia muito da história, assim, né? Eu confesso que eu tinha ficado meio confusa a respeito da história. E aí, quando eu comecei a ler ele, até ali, sei lá, até um capítulo 10 ali, eu ainda tava, tipo, pendendo pra abandonar a leitura, porque eu não tava tão apegada assim ainda. Mas eu resolvi me forçar a continuar lendo, né? Falei, não, vou continuar aqui e tudo mais. E aí, quando o livro foi se aproximando mais pro meio, foi ficando mais interessante, mais interessante. E aí tem um acontecimento em específico, assim, que me fez realmente ficar, opa, peraí, que tem alguma coisa muito boa vindo por aqui, sabe? E aí eu continuei o livro, e gente, assim, a segunda metade desse livro é um surto muito bom, sabe? Mas é um surto. Tem várias coisas nesse livro que eu ficava só, tipo, calma, sabe? Tipo, ainda não estou entendendo o que tá acontecendo, mas tá muito bom. É um livro que tem algumas coisas muito confusas, assim, a princípio, mas no final, pra mim, tudo se explica muito bem. E o final desse livro, gente, assim, eu não adivinharia nunca que aquilo que aconteceu no final ia acontecer. E eu só fiquei, assim, destruída emocionalmente com aquele final, entendeu? E eu preciso que algumas coisas ali sejam modificadas no futuro, entendeu? Tem mais, eu acho que vão ser 4 livros ao todo, mas eu acho que só foram lançados 3 por enquanto, e aqui no Brasil só foi lançado um, né? Então, assim, eu espero que alguma coisa aí seja feita no futuro, porque eu preciso que algumas coisas aconteçam aí. Eu não posso falar muito pra não dar spoiler, né? Mas assim, quem leu esse livro, por favor, venha conversar comigo. Preciso falar sobre ele, porque ninguém eu conheço leu esse livro, gente. Então, assim. Mas eu gostei bastante, eu me surpreendi muito com esse livro, e por isso eu dei 5 de 5. E eu não cheguei a favoritar, porque eu acho que faltou algum tiquinho assim, mas assim, nossa, maravilhoso, assim, realmente me surpreendeu muito. E agora eu tô muito curiosa pra ler o segundo livro, assim, quero ver o que vai vir a seguir aí, porque realmente daqui pra frente eu não sei o que pode acontecer. E aí esse mês também eu li a série dos Garotos Mortos, que é uma série dividida em 4 partes, são 3 contos e um livro final, que é escrito pelo autor Mark Miller, que é um autor nacional, né, um autor brasileiro, que eu já li outra série dele esse ano, que é a série Além da Fronteira, que eu gostei muito. E aí Garotos Mortos é assim, é a série mais famosa dele, eu sempre via muita gente comentar. Fui ler. E assim, eu vou falar aqui o nome dos livros porque eu não sei de cabeça, eu vou ler, tá? Porque me confunde porque os nomes são parecidos, gente. Mas é Garotos Mortos Não Contam Segredos, Garotos Mortos Não Contam Mentiras, Garotos Mortos Não Sangram e Garotos Mortos Não Descobrem Verdades. E aí, como eu falei, os 3 primeiros são contos e aí o quarto é um livro, né? E assim, eu vou comentar meio que junto, assim, sobre eles, mas eu vou dar uma especificada em cada um.
O primeiro livro, eu acho que ele tem uma premissa muito interessante, ele apresenta a história muito bem, e eu acho que a gente consegue conhecer os personagens, entender qual que vai ser a proposta da série ali. Mas assim, isso já é uma crítica para a série como um todo. Eu acho que a série teria se beneficiado se fosse um livro único, entendeu? Ao invés de ser uma série cortada, assim, sabe? Eu acho que o que matou um pouco a minha empolgação foi isso, que quando a história começava a ficar interessante, o livro acabava e aí você, vamos ler o próximo. Hoje não dá pra ler, eu tenho que ler mais, sabe? Então assim, eu acho que faltou um pouco isso, assim, eu acho que se tivesse sido um livro único teria sido melhor. Mas assim, esse primeiro eu ainda gostei mais, eu acho que foi o que eu mais gostei dos 4, assim, eu dei 4 estrelas. O segundo eu já gostei um pouco menos. Eu não gostei tanto do desenvolvimento dos personagens, achei alguns momentos bem assim, mais ou menos. E teve um momento em específico pra mim na história que ficou meio forçado, assim, que é aquele tipo de coisa que não iria acontecer se o enredo não pedisse, sabe? Então eu achei muito forçado só pra realmente tudo ficar certinho como os personagens precisavam. Não gostei tanto, mas eu acho o final dele bem interessante. Mas mesmo assim eu dei 3 pra ele, assim, porque de todos foi o que eu achei mais fraco. O terceiro eu já achei que foi bom de novo. Eu acho que tem momentos de tensão, momentos de suspense muito bem feitos. Mas ele começa a dar pistas de algo sobrenatural acontecendo e isso pra mim já me tirou um pouco da história. Mesmo assim, eu dei 4 porque eu gostei bastante desse clima realmente de tensão que foi construído, sabe? Achei muito bem feito. A escrita do autor tá muito boa, apesar dessas críticas, assim, a escrita do autor é um dos pontos mais altos pra mim, assim, do livro, realmente, porque eu acho que ele escreve muito bem. E por último, no quarto livro, a gente tem uma história de encerramento ali, que eu acho que tem pontos positivos e negativos. Eu gosto de como é desenvolvido, ele como tudo é feito para ser finalizado. Mas, novamente, aí a gente tem a inserção mesmo dos elementos sobrenaturais. E assim, se isso tivesse sido incluso lá no início, elementos sobrenaturais acontecendo desde o início, para eu entender que isso iria vir a acontecer, a minha opinião seria diferente. Mas como foi algo que foi, tipo assim, dado uma leve pista no terceiro e só apresentado mesmo no quarto, pra mim ficou tipo, putz, sério? Porque pra mim ficou parecendo forçado com o resto da história. E eu gostaria de ter visto um pouco mais, assim, óbvio que depois de terminado você vai notar alguns detalhes do primeiro livro, daí você pode pegar algumas coisinhas assim. Mas eu acho que já podia ter alguns detalhes maiores pra quem não leu ainda pegar essas coisas e já começar a ver que tem algo sobrenatural acontecendo, sabe? Porque esse plot sobrenatural acabou me tirando um pouco da história, assim, acabou me fazendo gostar um pouquinho menos. E aí eu dei 3,5 pra esse último livro. Mas assim, é uma série bem interessante. Eu achei que tem, pra quem gosta, assim, dessa vibe suspense, sobrenatural e tudo mais, eu acho que é uma boa pedida. Tem no Kindle Unlimited todos os 4, tem os 4 separados e tem um box com os 4 também, então só dá lá, dá uma olhada. Só fiquem atentos aí à classificação indicativa, tá? Os 3 primeiros, se eu não me engano, é mais 16 e o último eu acho que é mais 18. Então dá uma olhadinha ali, tem aviso de gatilho no início de cada livro também. E, enfim, assim, acho que é uma série legal, mas assim, como eu também não sou muito de livros de terror, de suspense, coisa e tal, pode ser por causa disso também que eu não tenha gostado tanto, sabe? Mas se você gosta, assim, especialmente nessa época aí de Halloween que a gente tá vivendo, acho que pode ser uma boa leitura. E esse mês eu também li Amor e Gelato, que é um livro de romance muito fofinho, muito levinho, que eu já tinha lido há muito tempo e eu não lembrava de muita coisa, assim. E aí eu comprei faz pouco tempo o Amor e Sorte, que é o segundo livro aí dessa série, né? Que na verdade é uma série, mas, tipo, os livros são independentes, assim. Então você não precisa ler um pra ler o outro, né? Mas mesmo assim eu queria reler antes de ler o segundo, né? E aí eu resolvi pegar ele pra ler. Até saiu recentemente a adaptação polêmica de Amor e Gelato, né? Eu não assisti, não quis fazer isso comigo mesma. Mas eu confesso que eu tava pensando em fazer um post, pelo menos no meu Instagram, de filme versus livro. E aí eu tava pensando em assistir pra fazer essa comparação, mas eu não sei se eu me odeio tanto assim pra fazer isso, né? Então, é isso aí, gente. Vocês acham que vale a pena? Por motivos de entretenimento, vocês acham que vale a pena fazer isso? Não sei, assim, pelo que eu ouvi, eu já falo desse filme, meu Deus, me dá até preguiça. Mas, enfim, gente, eu gosto bastante de Amor e Gelato. É um livro bem adolescente, assim, sabe? Gosto bastante de que o livro, apesar dele ser um romance, ele não foca só no romance, ele tem outros enredos. Gosto do contexto Itália, amo esse plano de fundo. Tudo que envolve Itália, gente, eu adoro assistir filmes na Itália, séries, livros, enfim, adoro. Mas tem a questão do romance, porque assim, por mais que o romance não seja o ponto principal, tem um momento da história em que ele vira o ponto principal, o enredo principal. E eu acho que ele acontece meio rápido demais. Tipo assim, a gente tem um romance friends to lovers, né? Então, amigos pra namorados ali, enfim.
E pra mim, assim, essa transição de amigos pra algo a mais acontece meio rápido. Não o relacionamento em si, mas o sentimento, sabe? Então, tipo assim, no momento, tô achando que ele é meu amigo, no momento seguinte, oh meu Deus, calma que meu sentimento é diferente. Eu achei meio rápido, sabe? Por causa disso, eu baixei um pouquinho a minha nota, assim. Eu acho que até da primeira vez que eu tinha lido, eu tinha dado uma nota um pouquinho maior. Mas dessa vez eu dei 4. Ainda uma nota boa, porque eu gosto desse livro, eu acho ele divertido, assim, acho ele gostosinho. Mas realmente essa questão do romance eu achei um pouquinho rápida demais. Eu queria ter visto algo um pouquinho mais desenvolvido, né? Mas eu acho que vale a pena pra quem gosta de romance, gosta desses clichêzinhos assim, bem adolescentes assim, com certeza uma boa pedida. E aí pra fechar minha agenda de Coraverso do mês, eu li também Axioma, que é um outro livro dela, que na verdade não é um livro e nem um conto, é uma novela. Fica entre esse meio termo, né? Não é comprido o suficiente pra ser um livro, mas também não é curto o suficiente pra ser um conto, né? E assim, de todos por enquanto o que eu menos gostei foi o Axioma. Não porque é ruim, tá? Não, bem pelo contrário. É um livro interessante, é uma história muito interessante, toca sobre um tema muito sério, assim, que é a questão de violência doméstica, relacionamento abusivo, enfim. E eu gosto bastante do jeito com que a Cora trabalhou com isso. Tem também um contexto bem bacana de esporte, que é algo que ela geralmente usa nos livros dela, né? Então a gente tem um contexto de Olimpíadas aqui nesse livro. E é um livro muito que tem o clichê do segunda chance, né? Então a gente tem a narrativa se dividindo entre passado e presente, assim, e eu gostei bastante disso. Mas eu acho que eu ia ter gostado mais se fosse um livro completo e não uma novela. Porque eu acho que foi curto demais para eu conseguir me apegar aos personagens e me conectar com eles 100%. Eu gostei deles, eu gostei da história, mas eu acho que se fosse um livro comprido eu ia ter conseguido realmente realmente me conectar com a história como eu me conectei com Sinestesia e com Metanoia, por exemplo, sabe? Então eu acho que faltou um pouco isso, mas é algo muito bom porque não sei se todo mundo sabe, quem acompanha aí a Cora, né? Ela vai relançar ano que vem Axioma pela editora Planeta. E ela vai relançar numa versão maior, né? Numa versão livro mesmo. Então ela tá reescrevendo aí Axioma. Então com certeza eu vou ser, assim, uma das que vai comprar esse livro, porque eu acho que tem muito potencial, sabe? Assim, realmente. E eu gostei do que foi apresentado, mas eu queria mais. Então eu acho que vai ser bem o que eu queria, sabe? Assim, poder ver essa versão completa, né, da história. E eu dei 4 de 5, né, pra esse livro. E ele tá presente no Kindle Unlimited também, tá? Então, se você ficar interessado aí, se você gosta, assim, dessas coisas, desses clichês, né, de segunda chances e coisa e tal, acho que é uma história legal pra você ver. E por último, eu li Amor e Sorte, a sequência, digamos assim, né, de Amor e Gelato. E assim, eu já queria ler, né, essa série completa já faz um tempinho. E aí eu vi alguns comentários negativos a respeito desse segundo livro. Principalmente porque tinha muita gente reclamando que estava esperando romance e não foi o que recebeu. E muita gente falando que preferia o primeiro, enfim. E aí eu já vou dizer a minha opinião impopular que eu prefiro o segundo do que o primeiro. Eu prefiro Amor e Sorte. E que nesse caso eu acho que a falta do romance não fez falta nenhuma. Porque pra mim esse livro ele trabalha muito bem o que ele se propõe, que é o desenvolvimento da personagem, é a amizade, é o relacionamento da personagem com o irmão dela, com o Ian. Eu acho que a autora faz tudo isso muito bem feito. Eu gosto da construção da história. Eu gosto como ao longo da história a gente vai cada vez mais entendendo a personagem, né, a protagonista, e vai se colocando no lugar dela, vai tendo empatia por ela em diversos momentos. Uma coisa que me surpreendeu também foi que a autora inseriu um tópico que é um pouco mais sério, assim, né, um conteúdo assim que eu não preveria que teria nesse livro com base em Amor e Gelato. E aí nesse tem, e aí eu fiquei muito surpresa. E eu gostei do jeito com que ela tratou isso. Eu não quero falar o que é pra não dar spoilers, mas quem leu sabe do que eu tô falando. E eu acho que o jeito com que foi tratado na história, sabe, realmente é um jeito muito emocionante, porque dá pra relacionar isso com a vida real, né? Então eu acho isso muito legal, assim, eu gostei bastante, me emocionei em várias partes, assim. E realmente no final, pra mim, o romance em si não fez falta. E na verdade eu até agradeci que não teve romance. Porque assim, tinha várias partes em que claramente a autora dava pra puxar uma linha já mais de história de romance, mas que eu acho que não ficaria coerente com a história que o livro queria passar, com a moral que o livro queria passar, sabe? Então eu gostei de como tudo ficou, assim, acho que ficou tudo muito coerente dentro do que a autora queria passar. Dei 5 de 5, assim, porque realmente eu terminei o livro pensando, cara, me surpreendeu, sabe? Realmente, assim, me surpreendeu mesmo, assim, gostei muito disso tudo, assim.
e não poderia dar uma nota diferente. Eu não cheguei a favoritar, mas assim, a nota pra mim realmente tinha que ser a nota máxima, porque mexeu bastante comigo. E acho que se você for ler dando uma chance, assim, indo com essa mente mais aberta, né, tirando um pouco essa questão do romance, acho que você vai aproveitar também bastante essa leitura. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de outubro. Mês que vem eu retorno aí pra falar das minhas leituras do mês de novembro. Já adiantei algumas aqui no vídeo de hoje, né? Então, assim, tô bem ansiosa por algumas leituras em específico. Mas me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foram as suas leituras do mês. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também pra continuar acompanhando aí o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.